O empate colorado em 1-1 contra a equipe do Flamengo no estádio do Maracanã foi celebrado no bastidor após a partida. O Inter vai ter um dia de folga neste domingo, antes da viagem para Salvador, onde enfrenta a equipe do Bahia pela estreia da Copa Libertadores da América. Mas o ambiente pós-jogo no Maraca teve aula do técnico Roger Machado e um reconhecimento da mídia do centro do país, pelo trabalho do treinador e também pelo desempenho que o Internacional teve na partida contra a equipe do Flamengo. A preocupação fica por conta do goleiro Sérgio Rocher, que com uma lesão no dedo preocupa. Será reexaminado, mas tem a suspeita de lesão ligamentar na mão, o que faria com que ele ficasse mais um período afastado, o que despertou raiva no goleiro, que revelou isto durante a entrevista na Zona Mista. Antony também falou sobre o momento em que entrou na partida, um pouco frio, e celebrou o ponto conquistado no Rio de Janeiro. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 29 de março de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. A gente começa falando sobre o jogo, obviamente, o mais importante do dia. O Inter empatou em 1-1 contra o Flamengo no estádio do Maracanã. A estreia no Campeonato Brasileiro teve esse compromisso dificílimo. O compromisso mais difícil do Internacional no Campeonato Brasileiro foi já na estreia, contra o melhor time e fora de casa. O Internacional empatou, passou por esse desafio e jogando muito bem. Atuações individuais destacadas, um time muito maduro do ponto de vista coletivo, e eu falei sobre tudo isso no vídeo que eu gravei logo depois do apito final do árbitro. É só conferir aqui no canal, tá? Mas eu quero repercutir o vestiário colorado após esse empate e a estreia no Campeonato Brasileiro, que teve uma celebração pelo desempenho do Internacional e a convicção de que o Inter tem condições de brigar por coisas grandes nessa temporada e no Campeonato Brasileiro, especificamente pelo nível de competitividade que apresentou contra o melhor time do Brasil, jogando nos seus domínios, jogando no estádio do Maracanã. E o técnico Roger Machado teve uma entrevista de muito reconhecimento, porque vamos lá, toda vez que o Inter, Grêmio jogam no Rio de Janeiro, possuem, e principalmente quando jogam contra o Flamengo no Maracanã, eles demandam e atraem a atenção de toda a principal parte da mídia do Brasil. E ali há um reconhecimento ao trabalho do Roger. E isso foi notado na entrevista coletiva do treinador, que primeiro falou exatamente sobre o duelo tático que ele teve com o Felipe Luiz. E aí ele explicou o que ele entendeu como modelo de jogo para receber um Flamengo que tinha desfalques e que mesmo com esses desfalques tentaria manter o seu ritmo de jogo, tentaria manter o seu estilo de jogo, empurrando um pouco a linha defensiva, e que para solucionar isso ele recuou o Fernando para a linha dos zagueiros, que ele já havia feito em outros momentos e que havia dado muito certo. Ele explicou que tinha como base para atacar os contragolpes rápidos, e foi desta maneira que o Internacional conseguiu construir o gol que colocou o Inter em vantagem ainda na primeira etapa, tá? Ele foi perguntado pelo Jairo Vink, do canal do Baldaço, exatamente sobre este reconhecimento do centro do país. Que muita gente badala o Felipe Luiz, muita gente badala o Flamengo, mas o Inter vem, joga de igual para igual, até melhor do que o Flamengo em vários momentos, estrategicamente vai muito bem. E aí o Roger deu uma resposta muito lúcida sobre isso, tá? Ele disse a respeito disso: quem está deslocado do eixo acaba tendo menos visibilidade. Isso é normal, isso não nos incomoda, mesmo que os holofotes sejam para os times do centro do país. A gente vai aos poucos buscando o nosso espaço, mas eu vejo hoje um reconhecimento. Isso é mérito do trabalho. Demora um pouco mais, mas o reconhecimento sempre chega. O Roger também falou sobre a invencibilidade que ele tem nesta temporada e o fato de ter mantido a invencibilidade no jogo contra o Flamengo. E ele diz que invencibilidade é o menos importante. O importante é o que a gente faz dentro do número da invencibilidade. Entendeu que estrategicamente o time foi muito bem, que tecnicamente, às vezes, tomaram algumas decisões equivocadas, mas que o resultado também ele é um resultado positivo. Então, só celebração em relação ao resultado e ao que o Inter rendeu no estádio do Maracanã por parte do treinador.
E aí, por parte dos repórteres do centro do país, o Roger foi extremamente questionado sobre o momento do futebol brasileiro, com muitos técnicos estrangeiros. Ele deu a sua opinião a respeito disso, falou sobre a necessidade de ter um trabalho a longo prazo, sobre a paciência que se tem a partir de agora, um pouco mais com técnicos brasileiros, exatamente pela chegada dos técnicos estrangeiros, mas que gostaria de ter visto técnicos brasileiros, ou ver mais técnicos brasileiros na seleção brasileira, nessa troca de ciclo agora que vai ter em relação ao Dorival. E é interessante a gente ver isso, porque toda vez que o Roger pisa no Maracanã, toda vez que o Roger pisa no Rio de Janeiro, por ser um técnico tão inteligente, por ser um técnico que se expressa também a respeito de várias pautas, a mídia do centro do país se empresta um pouco do Roger Machado para ouvir sobre outros temas. E o Roger deu uma aula sobre diversos temas para a imprensa presente no vestiário colorado depois desse empate contra a equipe do Flamengo. Um ambiente muito legal do treinador colorado, tá? Que explicou as trocas que ele fez no time em relação ao time que terminou o Campeonato Gaúcho. Entrou o Rocher, entrou o Wesley, entrou o Borré. Jogadores que estavam no banco na final do Campeonato Gaúcho que voltaram ao time titular. E aí o Roger explicou que utiliza vários fatores para definir quem vai jogar. Gestão de grupo, questão física, estratégia para o jogo. E dependendo do contexto, uma valência vai ser mais importante do que em outros contextos. E que não é uma matemática exata. Mas que ele daria chance para o Rocher, para o Wesley e para o Borré recuperarem suas vagas dentro de campo, entendeu que deu certo desse ponto de vista e que na escalação do Borré, ao invés do Ener Valencia, teve um ponto de estratégia também, porque ele sabia que o Flamengo seria um time que atacaria, que o Inter teria que marcar em bloco médio, e o Borré dá a possibilidade de respirar, de dominar a bola e reter um pouco esta bola, para que o Inter pudesse avançar com os jogadores de velocidade. E foi assim que saiu o gol do Internacional. O Borré ele vem tabelar também, serve essa bola para o Bernabé, que faz o cruzamento para o gol do Bruno Henrique, então deu certo também essa estratégia do Roger Machado. Preocupação no vestiário do Inter é com o Sérgio Rocher. Ele que saiu no intervalo em função de um trauma na mão esquerda, saiu do estádio do Maracanã com a mão enfaixada e deu uma entrevista com ares de preocupação. O Rocher fez até um desabafo, tá? Ele disse: está um pouco dolorido. O jogador não teve intenção, o Juninho do Flamengo, mas eu torci a mão. Imobilizei agora, vamos examinar e esperar que não seja nada. Fico com um pouco de raiva, porque fiquei fora por uma lesão durante todo o gauchão e em um jogo como esse, ter que sair no intervalo nos dá raiva. Mas a profissão é assim, tem que assumir esse risco. Depois ele falou um pouco mais sobre a lesão e se há um prognóstico do tempo que ele pode ficar parado. E ele disse: não sei, existe a chance de ter pego alguma coisa dos ligamentos, mas que seja só uns dias de recuperação. Espero que sim. É fazer exames, esperar e torcer. É um ano largo, começar assim com um jogo grande, somar um ponto, acho que o time demonstrou muita coisa boa. Mas é um tom preocupado do Sérgio Rocher, principalmente com a suspeita de que possa ter lesionado algum ligamento da mão, nessa torção que ele teve no dedo, na mão. Ele vai passar por exames nesse domingo e os jogadores vão ter folga no Rio de Janeiro, porque depois viajam para Salvador para enfrentar a equipe do Bahia pela Libertadores da América, e o Rocher vai passar por exames para saber qual é a sua condição de estar apto para os próximos jogos, para os próximos dias, tá? Quem entrou foi o Antony, e o Antony revelou que entrou um pouco frio. Ele disse, foi natural, pela intensidade que o jogo tinha, é diferente quando tu está lá dentro no primeiro tempo. Demorei um pouco para entrar no jogo grande é assim, precisamos estar prontos o mais rápido possível. E aí ele falou também sobre como o gauchão deu para ele uma experiência importante para ele entrar nessa fogueira, a boa relação e o entrosamento que ele já tem com caras como Vitão, como Fernando, ajudam ele também nesse processo. O Antony que entrou, deu conta do recado, fez boas defesas também na partida e ajudou o Inter a segurar esse empate, esse bom resultado lá no estádio do Maracanã. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu quase acertei. Eu apostei no empate Inter e Flamengo, deu empate, mas eu coloquei depois no placar exato 0-0, mas na real foi 1-1. O que eu faço? Eu escondo o 0-0 que eu apostei e eu mostro só o empate. A KTO é pra isso, é pra você se divertir, brincar com os amigos. Esconde as que tu perdeu, conta as que tu ganhou. Não pense em ficar rico, em ganhar dinheiro, porque a KTO não é pra isso. É um site pra você se divertir. Proibido pra menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!